deseja ser um líder, para aquele que está ansiado para ser um cristão obediente na palavra do Senhor. Amém? Amém. Então fique atento, pega a sua caneta, seu caderno, quer apontar, quer escrever. Escreva normalmente para não esquecer. Aqueles que não conseguem escrever, eu digo assim, o meu coração é o melhor caderno. Amém? Quando eu colocar a palavra dentro do meu coração, no momento em que estou livre, eu consigo abrir o meu coração e começo a ler, porque o meu coração é um livro. Amém? Amém. O meu coração é um livro. Então nós vamos falar aqui acerca da vida de Davi, da vida do rei Davi. Então é isso que eu disse. Faça sua lista aí, começa a escrever o que é importante para você. Enquanto estar em casa, você vai poder recortar. Antes, porém, abra comigo aí, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Samuel é um dos livros históricos, está ali no Antigo Testamento. Samuel é um dos livros históricos, então está ali no Antigo Testamento. Capítulo 16, versículo 7. Amém? Eu vou poder ler aqui. Mas o Senhor disse: não se impressionem com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Amém? Amém. Essa é a palavra muito poderosa para as nossas vidas, para um líder que deseja dirigir o povo de Deus. Você vai poder entender. O Deus, nosso Deus poderoso, ele disse o seguinte: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aleluia. Amém. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Deus está vendo Davi como o segundo coração dele. Agora, você vai entender quem é esse Davi. O texto nos apresenta que ele foi um dos filhos de Jessé. O Davi era pastor das ovelhas. O Davi pastoreava as ovelhas, o rebanho do pai. Enquanto ele pastoreava o rebanho do pai, Davi se dedicava no pastoreio. Dedicava-se no cuidado, no controle daqueles rebanhos, daquelas ovelhas, para que ninguém pudesse vir atacar aquelas ovelhas. Aprofundando no texto, nós encontramos que o Davi, na medida que o leão vinha atacar as ovelhas, ele defendia as suas ovelhas. Amém? Amém. Ele defendia as suas ovelhas. O urso, quando vinha atacar as ovelhas, ele matava as ovelhas. Então Deus, tudo isso, ele estava observando a sua dedicação naquele trabalho, naquela obra. Acontece que no período estava uma guerra, uma afronta entre o povo de Israel e assim como os filisteus. Havia uma guerra. Então, lutando com os filisteus, os israelitas lutando com os filisteus, o que acontece nesse meio? Os israelitas estavam sendo derrotados. E o rei Saul, que estava ali como rei, dirigindo, governando o povo de Israel, pouco falhava no seu ministério. Eu vou dizer o seguinte: o rei Saul, desde que foi empossado como rei, ele teve 12 vitórias. Ele ganhou na batalha 12 vezes. Mas ele veio perder 40 batalhas. Ele veio perder 40 batalhas, mas ele ganhou 12 simplesmente batalhas. O que acontece nesse texto? Encontramos que o rei Davi, ele não obedeceu às ordens de Deus. Ele não seguiu o estatuto, as ordenanças que Deus já tinha lhe dado, para poder obedecer e seguir o regime da caminhada daquele povo. Então, ele foi fazer um sacrifício que não era da orientação do próprio Deus. Orgulho chegou na pessoa do rei Saul,
fez o sacrifício. O rei não era para fazer o sacrifício. Ele foi fazer. Então Deus notou uma nota, deu-lhe uma nota 0. E aí, o reinado começa no declínio. O seu reinado começa a decair. O seu reinado começa a baixar. E na medida disso, Deus resolveu para poder afastar esse homem. Por quê? Porque Deus é que coloca e Ele mesmo é que remove. Amém? Amém. Então, o rei Saul necessita de para ser removido. Antes da sua saída no reinado, precisava Deus preparar um outro homem para poder estar no lugar do rei Saul. O que acontece agora é quando Deus envia o profeta para na casa de Jesse, para poder ir consagrar um dos filhos desse homem Jesse. E aí era que Deus pudesse consagrar o Davi. Mas o profeta, quando chega na casa do Jesse, foi encontrar os 3 irmãos ali, Eliabe, Abinadab e Simeia. Estavam naquela casa. O profeta, quando chega, vai observar o corpo, o volume dos filhos. Não olhou o interior do coração de cada filho. Amém? É quando o texto nos fala assim: não se impressione com a aparência, profeta. Aleluia. Amém. Não se impressione com a aparência desses jovens. Só que o que eu quero o que está dentro do coração deste jovem. Eu quero o que está dentro dele. Eu não preciso aparência, eu não preciso altura, eu não preciso volume do corpo dessa pessoa. Simplesmente eu quero o que está dentro do coração. Glória a Deus. Aleluia. Amém. É isso mesmo como Deus determina as nossas atividades, os nossos trabalhos. Ele não vai olhar como você é. Ele vai olhar o que você é dentro com Ele. A sua ligação. Será que você tem intimidade com Deus? Você obedece a Ele? Você segue as suas regras? O que Deus precisa? É isso mesmo. Então é quando Ele diz: ajeita Davi, filho de Jesse, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aleluia. Amém. Primeiro passo que você pode escrever: escolhido por Deus. Amém? Amém. Todo o povo de Deus é escolhido por Ele. A palavra nos ensina que muitos são chamados, mas poucos são Escolhidos. Muitos são chamados, poucos são. Está fraco a igreja. Está fraco. Muitos são chamados, poucos serão escolhidos. Vamos fazer barulho. Muitos são chamados, poucos são Escolhidos. Ainda é pouco isso. Muitos são chamados, poucos são Escolhidos. Muitos somos chamados aqui, mas poucos serão escolhidos. Entenda isso a sua vida dentro desta igreja. Mesmo sendo menor entre seus irmãos, Deus escolheu o seu coração. Ele não olhou a aparência, mas a sinceridade interior. Deus observa o nosso coração. Ele não olha a altura, não olha o seu conhecimento. Ele não olha o nível acadêmico que você tem, mas Ele olha o interior do seu coração. Corajoso em Deus. Segundo passo, corajoso em Deus. Davi era corajoso. Davi era corajoso. Davi venceu Golias. Vimos um novo aqui, não é? Sim. Davi venceu Golias com a fé. Não foi pela carne. Não foi por mera inteligência dele. Não foi por força dele. Mas pela fé no Davi, ele conseguiu vencer o gigante Golias. Ele venceu Golias com fé e ousadia, mostrando que quem confia no Senhor vence o gigante. Amém? Amém. Quem confia no Senhor vence o gigante. Quem confia no Senhor destrói as pareiras. Quem confia no Senhor, Ele pode muito nos seus efeitos. Quem confia no Senhor, a sua oração é atendida. A sua oração é respondida por Deus. E as coisas ficam normais. As coisas andam melhor para somente aqueles que confiam no Senhor. Amém. Você pode estar na igreja 15 anos, 30 anos sem confiar no Senhor. É o vazio. Amém.
E o vazio, confia no Senhor e serás salvo.